Bom, eu queria agradecer a todos aí a presença. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui mais um ano, nesse espaço grande. O ano passado, quem esteve presente viu que a gente estava num espaço mais apertado, bonito, mais apertado. Esse ano aqui a gente fez questão de realmente trazer um espaço muito bom para todos aqui e para que a gente pudesse ter um evento aí um pouco maior, inclusive. E eu queria agradecer mais uma vez aí nossos patrocinadores, o pessoal do Cyber Financial, que é o palco aqui que a gente está, que vai conduzir todos esses painéis aqui. E aí, para a gente começar esse nosso painel, eu queria chamar aqui alguns amigos nossos aqui para participar. Então eu queria chamar o Thiago Gomes, ele é superintendente de inovação da PG+. Palmas para ele, por favor. Queria chamar também o Fabiano Villanova, ele é gerente de cobrança do Sicredi. Também aqui, Rogério Abdala, do Banco Original. E por fim aqui, nosso companheiro, Rony Lundgren, da Cyber Financial. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bom? Ok. Pessoal, na verdade meu objetivo é fazer uma introdução para depois a gente ir para um painel de debate aqui, algumas perguntas. Eu preparei um materialzinho aqui para a gente falar um pouquinho e começar esse tema, tá? A gente vai falar que as pessoas são diferentes, né, e como é que a gente usa, nesse momento, a criatividade digital. A gente está vivendo um mundo onde a criatividade digital, todas as tecnologias chegaram e não tem mais como voltar atrás. Esse é o nosso momento. Então, ninguém mais tem dúvida, né, que a cobrança digital, ela chegou, ela está aí batendo na nossa porta. Então, máquina e humano estão juntos hoje, tendo que dividir esse espaço. E aí, né, digitalizar a cobrança é uma tendência, mas dar a direção certa para isso, ela é ainda um grande desafio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá ruim? Aqui melhora? Ok, me convenceram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de trabalhar com a inteligência nesse mundo que é humano, mas que o digital já invadiu bastante. E aí, será que a gente já tem a chave para a gente ingressar nesse mundo digital? Para a gente entrar 100% nele? A gente já superou todos os desafios que a gente tinha no nosso mercado? A gente já superou todos os aspectos de cobrança? E aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente se provocar. Né? Na verdade, a gente descobriu o novo, é verdade, é indiscutível. O novo está aí, faz parte do nosso dia a dia, mas a gente percebe muito que a gente acha que a inteligência artificial ela já nasce inteligente. A gente não precisa fazer mais nada. Né? Ela está pronta, eu vou botar lá um chatbot, um robô para fazer um atendimento e ótimo, ele faz o que eu gostaria que ele fizesse. Isso não é assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O meu digital, hoje em dia, tem uma questão muito grande. Né? Um dia a gente lançou uma RFP para cobrança digital. Né? E uma das perguntas da RFP era: você possui inteligência cognitiva? E aí isso dá aquele ponto, né? Poxa vida, mas eu tenho isso, não tenho? Né? E o que acontece? Quando a gente olha aqui, tem um exemplo interessante. Oi. Alô? Oi. Tá? Voltou? 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 Voltou, gente? Então tá bom, vamos lá. E aí, tem uma provocação aqui, né? Quem acha que o Google usa inteligência cognitiva aqui? Levanta a mão. Inteligência cognitiva. Quem acha? Mais? Mais alguém? Então vamos fazer uma pergunta para o Google, legal? Me mostre, Google, figuras de animais que não sejam elefantes. O que o Google vai mostrar? O que vocês acham? Elefante. Ou seja, não é cognitivo, porque ele não conseguiu entender lá que tinha um não. Na verdade, ele juntou palavras. Ele pegou lá animais, elefantes, figuras. Pronto, trouxe. Respondeu a tua pergunta. Não.
Então, esse aqui é um exemplo do que não é cognitivo. Né? E a gente, às vezes, acha que está preparado e que a nossa tecnologia está pronta lá para resolver todo o problema. E aí, exatamente, né? As coisas não são tão fáceis como a gente imaginava. Mas qual que é a principal questão? Qual que é o erro mais cometido? Né? E isso é uma opinião minha que a gente está dividindo aí um pouquinho com cada um. A gente começa o processo pensando na tecnologia, depois a gente pensa nos processos, e aí, por fim, a gente vai querer colocar as pessoas no processo. Para mim, esse ponto está totalmente invertido. Qual que é o caminho correto? O primeiro, eu preciso engajar pessoas, porque o universo, por mais que ele já tenha sido transformado em digital, ele é feito por pessoas ainda. Então, não dá para a gente viver sem pessoas. A gente tem que engajar as pessoas têm que entender a nova mudança, têm que estar motivadas a fazer isso acontecer. Depois, a gente constrói processos. E aí eu chego à conclusão que, num processo, para eu ser mais eficiente, eu preciso de tecnologia. E aí, por fim, eu escolho a tecnologia. Se a gente fizer isso ao contrário, a gente está fadado a não dar certo. E aí, eu queria agora abrir para a gente falar um pouquinho, debater tudo isso com os nossos convidados aqui. Rony, troca de cadeira comigo, meu amigo. Bom, pessoal, eu queria falar um pouquinho, queria começar com vocês, falando aquilo que a gente acho que mais quer ouvir. Né? O que há de novo nesse mercado? O que vocês têm visto como realmente uma novidade aí para o mercado? Tem microfone aí, não? Vai começar comigo, então. Bem, acho que o Tambellini deu uma introdução aí bem importante. E acho que o que a gente tem visto de novo é bem o que o Tambellini introduziu aí, né? Muito digital, muita conexão digital. Nós estamos num mundo muito digital, completamente digital, né? Isso não é novidade, o Tambellini introduziu bem isso. E nós estamos falando agora de muita automatização de atendimento. Então, estamos falando muito de robô, né? É o que mais se fala ultimamente, é isso. Acho que os colegas aí devem concordar que a gente tem falado bastante de robô. E agora nós estamos numa segunda fase, né? Alguém me falou aqui hoje, nem me recordo quem, estou usando um robô que é primeira geração. E aí agora acho que nós estamos falando já de segunda geração de robôs, né? Que é a geração de robôs com inteligência artificial, com inteligência cognitiva. E acho que esse é o principal, a principal inovação aí do digital, né? O consumidor já é digital, ele quer falar por diversos canais, a hora que ele quer, o momento que ele quer. E os robôs vieram para ficar e agora ainda melhores, né? Com a capacidade de entender de forma natural o que o usuário diz, o que o cliente diz, sem precisar ficar atrelado a palavras-chave, como exemplo do Google ali que o Tambellini nos trouxe. E o objetivo é esse mesmo, que seja possível entender o contexto do que os usuários dizem e que eles possam conversar de forma natural, sem se sentir... sem que o atendimento aconteça de uma forma complicada. Né? Então, acho que esse é o grande futuro da coisa. Né? Não sei se o Fabiano concorda aí, né? Boa tarde. Sem dúvida, eu acho que a questão da digitalização está aí, não tem espaço para voltar, mas eu volto a alguma questão que a gente se depara e que talvez seja o amadurecimento. Eu acho que quando o Tambellini fala da questão das pessoas, né, entra muita questão cultural. Todo mundo, a gente fala, o mercado está digital, né, Thiago colocou esse ponto, mas qual é esse mercado que a gente está falando que está digital? O Brasil, o tamanho do Brasil, país continental como o nosso, a gente tem muito interior em que nós temos problema de infraestrutura. E a infraestrutura é um limitador para esse avanço tecnológico. A gente avançou na tecnologia, a gente tem conceitos, a gente tem inteligência artificial que está sendo utilizada, mas eu tive agora, há uns dias atrás, numa cidade de 120 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, em que eu estava na sede de uma empresa lá e o telefone não funcionava, não tinha sinal. Então, como que a gente vai tratar a digitalização? Como que eu vou atender o meu cliente se esse cliente ele ainda tem uma dificuldade de infraestrutura? Eu vejo assim, eu sou um defensor, eu acredito na digitalização, acho que o ganho que tem nesse serviço, nessa forma de se comunicar com as pessoas, de interagir, ele é um modelo que vai ser de sucesso, mas eu acho que a gente tem uns passos para dar antes.
principalmente na questão cultural e na questão também, eu acho, de infraestrutura do Brasil. A gente ainda tem muito dever de casa. Talvez pela minha característica do tipo de empresa que eu trabalho, essa visão do interior ela é muito maior, talvez, do que muitas outras empresas aqui que estão acostumadas a mercados como São Paulo, Rio, Porto Alegre. Porto Alegre, depende do lugar que você anda, você não tem sinal de internet. Você bota o Waze para de funcionar. Então, a digitalização está aí, e como é que a gente faz agora para botar essa digitalização, para que os clientes tenham acesso a isso, que vai ser, vamos dizer assim, vai ser a bola da vez, mas não está chegando, né? Falando um pouquinho da digitalização e assim, esse mundo, né, do mercado de cobrança digital, eu vejo que assim, a gente tem que usar a tecnologia um pouco mais a favor da nossa aumento da produtividade e não a substituição, né? Não pensar a tecnologia como uma substituição de uma força de trabalho. De uma maneira geral, a tecnologia ela avança muito mais rápida do que a nossa capacidade até de absorver e saber usar esses dados, né? A gente vai numa empresa ou, enfim, tem um parceiro, um call center ou uma assessoria com uma série de informações. Agora, como é que a gente... Tá ouvindo ou não? Tá. Como é que a gente manipula, né, esses dados? Como é que a gente extrai isso para melhorar a produtividade? Quando a gente fala um pouco de robôs, né, tem enfim, um conceito que o robô ele não vai aprender sozinho. Você vai colocar um robô, mas ele precisa ter alguém que vai ensinar, precisa ter alguém que vai fazer a assistência técnica desse bicho, né, que vai dar manutenção, né? Um robô ele não nasce sabendo, né? Não é que nem um bebê humano, um bebê cachorrinho, um bebê gato, que você pega um cachorrinho, quem tem cachorro, joga uma bola para o cachorro, ele sai correndo atrás da bola. Pega uma bola e joga na frente de um robô. Ele não vai se mexer. Se você não ensinar para ele o que é uma bola, o que é um movimento, o que ele tem que fazer quando ele vira uma bola, né, a coisa não vai funcionar. Então, assim, também não adianta só encher de robô no nosso processo, né, se a gente não tiver gente que vai ensinar esse robô a trabalhar, né? A gente fala muito aí de chatbot, enfim, fala de uma maneira, plataformas de cobrança, né, onde a gente possa fazer a negociação, mas precisa ter uma interação e a gente precisa ensinar essa plataforma a como negociar. É a pergunta de 1 milhão, né? O que a gente vai ofertar, para quem, como, né? Enfim, não adianta não adianta a gente colocar mais uma plataforma à disposição do cliente se o cliente não conseguir ter uma proposta que seja adequada à condição dele, né? Eu coloco uma política de desconto X, coloco ali na plataforma, mando um SMS para o cliente e espero que ele, né, espontaneamente vá entrar na plataforma para negociar. Poxa, se o cara está me devendo há 2 anos, né, agora por causa de um SMS e uma plataforma, ele vai me pagar só porque eu tenho uma plataforma? Então, assim, a gente tem um trabalho longo aí para seguir, né, com toda a tecnologia que está sendo desenvolvida e está à nossa disposição, mas ainda falta um trabalho aí de acompanhar e saber como é que a gente vai usar essas ferramentas para melhorar essa produtividade. Boa tarde, pessoal. Estão escutando? Ok? Eduardo, obrigado aí pelo convite. Fiquei muito contente de ver a sua introdução aí, porque nós da PeopleWare, nós temos o nosso slogan da PeopleWare, né? Que tecnologia começa com gente, né? Então, o principal são as pessoas, né? E as sinapses que essas pessoas conseguem criar entre os agentes virtuais, entre as empresas e entre as pessoas. Não sei se vocês aqui conhecem quem foi a TAI. Alguém lembra quem foi a TAI? A TAI foi uma agente virtual do Facebook, que ficou 1 dia no ar, né? Não sei se vocês se lembram por que o Facebook tirou ela do ar. Porque ela foi criada para se comunicar com jovens de 18 a 24 anos,
na linguagem deles. Em menos de 24 horas, o que aconteceu? Ela se tornou uma nazista. Ela começou a postar 97 mil, se eu não me engano, 96 mil posts nazistas, posts racistas dentro. E o que aconteceu? O Facebook teve que tirar isso do ar. Por quê? Porque faltou o treinamento e faltou o monitoramento. Então, o risco que às vezes a gente tem dentro de uma tecnologia que se você não tiver o controle sobre essa tecnologia, vai ser você correr o risco de fazer um mal muito grande a uma quantidade muito grande de clientes seus. Então, um dos pontos principais é, primeiro, ter gente que se preocupe com o treinamento desses robôs. Segundo, monitorar tremendamente. E aí, voltando aí, só uma introdução, né? Voltando aí para o que tem de novo, a gente fica muito contente, porque dentro dessa questão de sinapses, né, a Peopleware, o Cyber Financial, partiu para uma nova empreitada, né, que é criar essas sinapses. Essa primeira sinapse que a gente está criando é com a PG Soluções, né, onde a gente está integrando nossos sistemas, onde a gente está ofertando ao mercado a melhor tecnologia para a gestão de cobrança com a melhor tecnologia para o acionamento e o entendimento para o cliente. Eu acho que é isso que falta nas empresas. Eu acho que é isso que falta do nosso mercado, é a criação dessas ligações. E aí que as pessoas entram. Oi. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Legal. Acho que pegando esse gancho das pessoas, né, e aí como a gente falou em engajar pessoas, né, acho que vocês falaram um pouquinho dessa coisa realmente da necessidade humana, mas eu queria saber, assim, de prático, como é que vocês estão vendo no dia a dia as empresas se preocupando com esse engajamento, né? E quando a gente fala de ter que ensinar o robô, cara, não é só ensinar ele a reagir, mas o que eu posso aproveitar no momento que eu estou falando com uma pessoa? Será que se ele falar para mim, olha, eu já paguei, como é que eu vou reagir nisso? Quer dizer, não é só o ensinar ele a reagir, mas reagir de uma forma a gente atender aquele cliente naquela necessidade dele. O que vocês estão vendo com relação a isso, né? Quer dizer, como é que as empresas elas estão preocupadas em fazer diferente também com essa tecnologia? De uma maneira geral, eu tenho visto a tecnologia sendo usada muito sempre a favor de processos técnicos, né? Ou seja, você usar para aquilo que existe um certo padrão. Então, ou seja, você vai usar um robô ou vai usar uma tecnologia para obter uma promessa, para fazer um agendamento, para retornar, enviar uma proposta, né? Assim, e tem um preparo das empresas em preparar as pessoas para que elas possam usar o robô até de uma forma mais estratégica, né? Porque a estratégia em si, ela é do ser humano. A estratégia é nossa. O robô, ele vai executar aquilo que a gente pediu, né? Então, assim, tem acho que um trabalho, eu tenho visto bastante desenvolvimento de equipes em analytics, no desenvolvimento, no aprimoramento dessas equipes, para poder ensinar e preparar essa nova tecnologia que, né, algumas empresas estão tentando trazer aí para o nosso mercado de cobrança. Bom, eu também concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, a estratégia, quem vai montar isso aí está realmente das pessoas. A tecnologia ela é o meio em que você vai fazer isso. E o que está faltando, eu vejo essa preocupação, é como adequar essa tecnologia à forma como o cliente gostaria de ser tratado, ou como eu soluciono o problema dele. A gente tem um vício de usar a tecnologia para melhorar o nosso processo interno e para usar a tecnologia para nós ganharmos eficiência, temos tecnologia para nós ganharmos mais dinheiro, para nós buscar recuperar mais. E quando a gente pensa no relacionamento, de que forma a gente usa a tecnologia para fazer o relacionamento? Hoje, pela concorrência que a gente tem aí no mercado, não é tão fácil você perder um cliente. Quer dizer, é fácil você perder um cliente se você usar mal a tecnologia, agora não é tão fácil você conquistar um cliente novo. Então, por que eu não uso a tecnologia para reter esse cliente, para fazer com que ele se sinta bem atendido, se sinta com a solução do seu problema resolvido, e em vez de eu simplesmente fazer uma ação de cobrança em que eu esteja muito mais focado na questão de trazer o dinheiro de volta. A gente fala muito na questão de separar, eu quero trazer o dinheiro ou eu quero reter o cliente. Nesse ponto, eu acho que a tecnologia tem que evoluir. A gente ainda está muito preocupado somente no buscar o dinheiro.
Não que isso seja errado, eu acho que o dinheiro tem que vir. Só que esse cliente que ele acaba sendo bem atendido e que a tecnologia ajuda ele a resolver a solução dele, com certeza ele vai ser um cliente que vai ser rentável para mim depois e vai fazer mais negócio. Então, eu entendo que a tecnologia, sim, as pessoas vão ser responsáveis pela estratégia, mas o que falta na estratégia ainda é usar o lado da retenção, do relacionamento, e inserir isso nos robôs. Os robôs, eles são muito técnicos realmente na hora de fazer a ação. Eu acho que concordo também, e pegando um gancho do que o Rony falou, no que diz respeito às pessoas, acredito muito que, logo que a gente começou a falar de robô, e era uma coisa muito nova para a gente ainda, se falou muito o que eu brinco, que é a teoria da conspiração, né? Os humanos vão perder os empregos, os operadores estão fadados a ser mandados embora, né? E eu acredito que a gente tem uma transformação bem importante para a gente refletir, de que nós estamos criando novas profissões, né? Tem um monte de pesquisas aí que falam que a maior parte das profissões do futuro ainda nem existem, né? Então nós estamos ajudando a criar essas novas profissões. Então, nós temos aí profissões novas relacionadas a curadores, que são o time que tem que ensinar o robô, como o Rony vinha falando, ensinar como falar, e a inteligência cognitiva que o Tambellini falou no início é isso, né? A inteligência cognitiva é supervisionada. Não adianta você fazer, como exemplo do Facebook, que foi lá, criou um robô que virou nazista e tirou do ar em um dia. Tem que ser supervisionada. Então, tem profissões novas que são criadas exatamente para isso, para supervisionar esse processo, ensinar o robô e para que ele resolva o problema do cliente, o exemplo do eu já paguei, né? Que resolva o problema, que entenda o problema e que se comunique de forma assertiva. Então, também tem um trabalho bem bacana e mais uma nova profissão, que é essa profissão mais próxima de comunicação, de entender a linguagem da marca, de saber como que se comunica e qual a melhor forma de responder aquela dúvida e saber se resolveu ou se não resolveu, até para reter o cliente, pegando um gancho do que o Fabiano falou agora, que isso eu acho que é o mais importante, né? Nesse ciclo aí de inadimplência, a gente tem bastante esse problema do cliente tentando resolver, mas não quer dizer que eu nunca mais vou fazer negócio com ele, né? Então eu tenho que trabalhar a linguagem de uma forma adequada para que esse cliente volta e eu faça a retenção dele e ele continue comprando com a marca, né? Então, acho que o engajamento dessas pessoas novas, esse acho que é o grande segredo desse novo momento. Novas pessoas que vão aprender a treinar robôs, novas pessoas que vão ensinar os robôs a se comunicar da forma correta, e pessoas que vão montar essa estratégia, né? Como também o Abdala vinha falando, de pessoas que vão aplicar a estratégia do que o robô deve fazer, né? Então, as profissões não tem teoria da conspiração, não tem empregos que estão acabando, são novas profissões que estão sendo inventadas e uma baita oportunidade, não só para nós que estamos aqui, né? Como para todos que trabalham com a gente nas nossas equipes. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira mesmo. Quando a gente trata de gente, né, é sempre complicado, né? Quantos de vocês aqui lidam em algum momento no dia de vocês com inteligência artificial? Quantos? Eu acho que às vezes quem não levantou a mão não sabe que lida, né? A gente tem lá a Netflix, né, indicando para você qual é o melhor filme que você tem para você, a sua série. Você tem o Waze, que te dá o quê? Qual é a melhor rota que você tem. Ou seja, nós do dia a dia, nós já estamos ligados à inteligência artificial, querendo ou não querendo. Eu acho que esse caminho é um caminho que não tem volta, né? Preocupação a gente sempre vai ter, né? Mas eu acredito que as empresas ainda não estão preparadas para esse novo modelo, né? Porque nós já somos digitais, né? Todos nós aqui que vivemos ou nascemos ou fomos obrigados a entrar nessa era digital, nós já estamos acostumados. Mas será que as empresas estão? Eu não consigo ver ainda as empresas totalmente engajadas para esse novo modelo digital. Eu acho que tem algumas tentativas de atuação em cima de comunicação, em cima de ações digitais, né? Só para a gente ter uma ideia, estima-se que cerca de 20 a 30% dos dados são dados estruturados. O que são dados estruturados? São dados que você faz uma pergunta direta, né? Se é maior do que 30 dias de atraso, então faça isso, ou seja, esteja em cima de uma tabela. E cerca de 80 a 70% dos dados são dados não estruturados, que ainda não... Melhorou? Alô?
Melhorou agora? Melhorou agora? Não. São dados que não são estruturados. São dados que estão no seu Facebook, no seu Instagram, né? Em alguns no Tinder, né? Ou seja, esses dados ainda não estão sendo trabalhados na sua totalidade para que você consiga reter informação e gerar informações para as tomadas de decisão. O outro ponto é que a gente tende a ver que muitos robôs, muitas tecnologias estão aplicadas em cima do cliente, em cima de uma reação de uma determinada ação. Mas aí me lembra minha época de engenheiro, né? Lá, teoria de controle de processos, onde a gente pegava e definia que tinha que controlar um reator químico para a produção seja de qualquer coisa, que você controlava multivariáveis, né? Vou entregar minha idade, né? Desde a década de 80. Hoje você ainda não tem as empresas preocupadas em utilização da inteligência artificial para uma tomada de decisão em cima da sua carteira. Por isso a importância muito grande ainda do ser humano para a utilização dessas ferramentas. Muito bom. Tem uma questão que eu costumo dizer sempre, né, que uma das grandes dificuldades da cobrança hoje é você conseguir, daquele bolo de clientes inadimplentes, você conseguir falar com o cliente, né? Acho que se a gente for olhar resultados aí de call centers, operações de cobrança, o grande desafio é transformar aquele e-mail num alô. Depois de eu transformar no alô, transformar naquilo que a gente chama do CPC, né? Que é contato com a pessoa certa, com o próprio cliente. Cada um diz uma coisa, um jeito, uma sigla, mas é falar com quem resolve. E o que eu tenho visto muitas vezes é que a hora que a gente chega na hora de falar com o cliente, a gente perde uma oportunidade de resolver aquilo, né? Então, a gente falou isso aqui um pouquinho, o Rony colocou, né, que é chegar no cliente, ouvir aquilo que ele tem para oferecer, né? Não adianta mais aquela visão de cobrança antiga, né? Eu costumo dizer isso sempre. A gente ensinou o operador de cobrança que ele tinha que ser o dono da ligação, que ele tinha que ser imponente frente ao cliente. A gente ensinou isso. Não, o cliente, você não pode deixar o cliente falar. A gente ensinou isso há 20 anos atrás. E hoje não adianta mais, eu tenho que ouvir o cliente. Então, nessa linha, quer dizer, cheguei no CPC, o que vocês têm visto que o robô, por exemplo, tem feito diferente? Eu tenho um exemplo que eu passei na minha vida, que eu conto sempre, que um dia me ligaram na minha casa procurando, tinha um amigo meu que me deixou como referência. E aí ligaram na minha casa, por favor, o João. Eu falei, não tem nenhum João aqui. Aí o atendente, tá bom, obrigado. Passado uns 5, 6 dias, eu estava no carro e ligou uma ligação, um atendente virtual. Olá, eu sou o atendente virtual da empresa XPTO. Por favor, o João. Aí eu falei a mesma coisa. Olha, não tem nenhum João. Aí o atendente virtual vira para mim e fala, mas o senhor conhece algum João? Aí eu não podia mentir, né? Falei, eu conheço, realmente conheço o João. Olha a oportunidade que a gente perde, e é um humano que deixou de fazer, né? Então, a oportunidade de um robô bem treinado, e aí, por que não, né? O humano tem que ser bem treinado, porque senão ele vai morrer mesmo. Mas, enfim, o que a gente vê de oportunidade quando a gente chegou na hora de pegar o cliente? Falei com ele, e agora? O que eu falo? Como é que a gente tem percebido isso? Bom, em relação ao CPC, eu acho que a gente tem aí uma longa jornada aí, né, pela frente. Acho que não só na cobrança, mas em vendas, etc. Quem aqui nunca recebeu 10 ligações no mesmo dia, né, oferecendo um plano de telefonia, uma TV a cabo, etc. E enquanto você não atende a ligação, você começa a receber, né? É um telefone com prefixo 11, outro com 21, daqui a pouco 81, 51, 91, 101, enfim. E aí você fala, caramba, meu, que adianta ser um CPC desse jeito? A hora que você atender, você não quer ouvir nem a proposta do que estão te oferecendo. Seja boa ou seja ruim, você já se irritou tanto com aquela ligação, né, o dia inteiro, né, 20 vezes, porque programa lá no discador para ligar a cada X tempo, enfim. Então, assim, CPC é importante, mas também, assim, não adianta nada ter um CPC e não ter algo para oferecer ou no momento errado.
né? E aí pode ser por telefonema, pode ser através de chat, SMS, e-mail, enfim, qualquer canal que seja. Acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente, né? Eu tenho visto muita dificuldade, principalmente quando você pega uma carteira e você olha e fala assim, ah, tá bom, deixa eu dar uma olhada nessa minha carteira, quantos caras eu já consegui falar? Né? E você fala assim, poxa, eu já consegui falar com 40%, mas por que não vem negócio desses 40%? O que está faltando? Né? Será que o problema é o CPC ou é a oferta errada no momento, a pessoa que não está adequada? Enfim, acho que a gente tem um trabalho aí para seguir, né? Tem um desafio grande pela frente, mas eu não vejo que a nossa dificuldade seja só no CPC, e sim momento, oferta, ou trazer uma proposta, devolver isso para o cliente, enfim, acho que essa negociação, não é isso tanto para cobrança quanto para qualquer outro segmento. Bom, eu acho que a questão do que poderia ser feito, eu não vejo, não sei exatamente algumas experiências que possam estar sendo aplicadas nesse sentido, mas o fato da tecnologia poder ela ser mais assertiva, como você falou também, de entender a necessidade do camarada. Você está falando com a pessoa, se você chegou até ele, se você chegar e não saber o que ele está precisando, não adianta você ter chegado. O resultado é o mesmo resultado se eu não tivesse falado com ele. Então, o desafio... eu acho que é isso que quando eu falei ali que a tecnologia ela está disponível para a gente. O que a gente não tem ainda a inteligência de como usar essa tecnologia é porque a gente não sabe o que o cliente está precisando naquele momento. Qual é a abordagem que eu vou fazer? Eu posso chegar e dizer para ele, olha, eu tenho uma proposta para você. Mas se não é naquele momento uma necessidade de uma proposta, é uma outra solução. Então, o que falta nesse momento é a nossa capacidade de saber o que fazer. Eu realmente não conheço muita... solução para fazer, eu não conheço na prática, né? Eu até imagino soluções que possam ser feitas. Se eu souber o que ele está precisando, se ele precisa de um parcelamento, se ele precisa de uma... se eu quero cobrar eu sei que ele tem o dinheiro, por exemplo, tem uma coisa que a gente está discutindo aí, de uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que é, se eu tenho a movimentação financeira do meu devedor dentro da minha instituição financeira, né, uma plataforma de gestão financeira dele, em que ele associa outras contas àquela plataforma. E eu sei que está chegando o vencimento de uma parcela, e eu sei que ele não tem dinheiro na minha conta, eu sei que ele tem movimentação em outra instituição, eu posso ajudar ele a organizar a vida financeira dele, sugerindo uma movimentação que ele não vai ficar inadimplente comigo, sendo que ele tem dinheiro para fazer o pagamento daquela dívida. Então, isso são soluções que podem ser feitas. Eu, particularmente, não conheço nenhuma que faça esse tipo de ação. Mas o que eu entendo é que precisa, sim, ser entendido qual é a necessidade do devedor ou da pessoa com quem eu estou me relacionando na hora que eu falo com ele. A gente não sabe. E a diferença do ser humano, talvez para a tecnologia, para um robô, é que o robô tem capacidade de aprender, acho que muito mais do que o ser humano para ter tomada de decisão naquele momento. Se eu deixar no ser humano somente essa decisão, a gente sabe que o nosso cérebro ele é mais limitado. Eu acredito que tem uma mudança de mentalidade que a gente precisa adquirir e que a gente está caminhando para isso, né? Porque a gente ainda fala muito a gente ainda pensa muito quando fala no CPC, a gente ainda pensa muito de falar com a pessoa certa, ligar para a pessoa certa, atender e falar com a pessoa. A gente pensa muito no alô ainda, né? Nosso jeito de fazer CPC é muito ainda no alô, né? E eu acredito que tem um jeito diferente da gente fazer CPC, né? Vou contar um pouquinho, até vou adiantar um pouco da palestra do Augusto. Aí, Augusto, vou falar só um pouquinho, tá? Prometo. A gente está experimentando coisas lá bem interessantes em outros canais, que não a voz, né? Então, hoje tem, por exemplo, uma oportunidade enorme. O quanto as empresas de cobrança e os contratantes, enfim, esse mercado que a gente atua, o quanto a gente manda de SMS para os clientes. Vou dar um exemplo bem básico, né? Quanto a gente manda de SMS e os quantos clientes respondem esse SMS espontaneamente. E muitos não fazem nada com essa resposta. Essa resposta fica lá no limbo. Ou, eventualmente, vai para um humano tratar, para uma fila, e quanto mais SMS você manda, mais resposta você tem para tratar, né? Então, nós estamos fazendo isso lá na PG+, com bons resultados, no sentido de aproveitar essa resposta que vem do cliente pelo canal digital, pelo canal de texto. Seja no SMS, seja no e-mail, seja no WhatsApp, no Messenger. Saiu uma pesquisa semana passada, inclusive,
falando que acho que 40% do público prefere falar por canais de texto. Então, hoje, a nossa forma de fazer o CPC e tratar o CPC tem que ser diferente. O cliente quer, e eu não estou dizendo que nós temos que deixar de fazer o CPC pelo canal de voz. Nós temos que fazer o CPC e o contato por onde o cliente preferir. Então, se ele prefere falar pelo texto, como tem 40% do público querendo falar por canal de texto, vamos atendê-lo e aproveitar esse CPC, então, com a mesma capacidade que a gente falou aqui até agora, de robô, de inteligência artificial, enfim, de entender que foi dito, sim, já paguei, quero falar, ou não sou a pessoa, não sou o João, mas conheço o João. Tudo isso é insumo que tem que ser aproveitado para gerar CPC e interação com o cliente, para a gente parar um pouco de fazer como a gente costuma fazer, provocar o cliente para me ligar ou eu sair ligando para ele. Por que não provocar o cliente para responder um SMS? Por que não provocar o cliente para entrar no meu chatbot? Porque é uma outra forma de você falar com aquele cliente que não te atende, pelo problema que você falou, por exemplo, de cada hora me ligam de um número diferente, eu não tenho confiança de que número é aquele, não atendo, né? Então, se você muda um pouco essa mentalidade que a gente tem, você aumenta o teu CPC, porque você fala pelo canal que o cliente prefere. O cliente que te atende no telefone, que bom, vamos fazer o CPC dele e vamos seguir a negociação. Mas tem um público hoje que não te atende, que pode ser atendido por algum outro canal de texto e que vai aumentar o teu CPC e vai aumentar a facilidade de negociação, porque vai dar outra oportunidade do cliente falar, inclusive em outros horários. Esse também é uma outra questão, né? A gente fala muito do CPC, mas eu ligo das 8 às 20. E o cliente manda, a gente tem também números disso, o cliente manda SMS 2 da manhã, 3 da manhã, responde SMS 2 da manhã, 3 da manhã, entra no chatbot de madrugada. Então, é de fato uma nova mentalidade, a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira, né? Eu vou contar para vocês 2 cases que a gente tem que são diametralmente opostos, né? O primeiro é um case de um cliente nosso na Inglaterra, onde ele faz a distribuição de carteira dele de cobrança para mais de uma assessoria de cobrança ao mesmo tempo, né? E a gente que ficou achando assim aquilo super estranho, né? Você imagina eu pegar uma mesma carteira e distribuir para 3, 4, 5 assessorias de cobrança. E sempre nos preocupava o seguinte, quem é que recupera mais, né? Quem é que traz o resultado melhor? É o cara que tem o primeiro CPC? É o cara que é mais agressivo? E a gente começou a analisar e verificou que tinha uma assessoria de cobrança que trabalhava, que tinha sempre os resultados mais consistentes e melhores. Era o quê? Ele não saía na frente cobrando, mas ele aplicava e ofertava a melhor solução para equacionar a dívida do cliente. Essa assessoria era a assessoria que sempre tinha o maior resultado obtido. O segundo case foi aqui no Brasil, de uma empresa e que, diametralmente oposto dessa situação, né, menos agressiva, é que ele criou um protocolo de emergência. O que é esse protocolo de emergência? Toda vez que tem uma catástrofe ambiental, tem alguma coisa em alguma região que vai afetar as lojas dele, ele automaticamente dispara uma mensagem, seja de texto, uma mensagem por carta, uma mensagem por SMS, seja o que for, dizendo o seguinte, cliente, sabemos o que aconteceu com você. Estamos do teu lado. Estamos paralisando a sua ação, as ações de cobranças por determinado período. Estamos aumentando a sua linha de crédito. Esse cara perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu cama, perdeu tudo. O que aconteceu? Comparado com o grupo de controle que ele criou, isso apresentou 17 pontos percentuais a mais, não é 17% não, 17 pontos percentuais a mais de recuperação do que a carteira do grupo de controle. Isso sem considerar a margem comercial que ele teve, porque com certeza essa pessoa vendeu. Então, o que aconteceu? Ele fidelizou o cliente. Então, foi a noção de ter um ser humano por trás, pensando em atender o cliente e uma inteligência aplicada para que rapidamente identificasse o problema da região e atuasse junto a esse cliente. Então, eu acho que quando a gente fala em CPC, fala best time to call, é muito mais do que isso. É muito mais encontrar qual é a solução para resolver o problema do meu cliente. Muitas vezes a gente está se preocupando muito em falar e não em resolver o problema do cliente.
Muito bom, Rony. Para a gente fazer a rodada final aqui, queria fazer aquela perguntinha de $1 milhão, né, também, né? Cara, para onde vai esse mercado, né? E como é que a gente vai perceber as empresas daqui a 5 anos, tudo, convivendo com humanos e com robôs, né? Quer dizer, o que esse mercado realmente nos oferece? Perguntinha de $1 milhão aí. Edu, se eu soubesse, eu estava completamente vendido, tá? Vendia todas as ações. Mas, gente, essa é a grande... Tá tocando uma musiquinha aqui agora no meu, peraí. Posso tocar musiquinha, acho que é para terminar. Mas eu acho que a questão principal é que a gente sabe que esse caminho não tem volta, né? A gente sabe que o ser humano vai enfrentar dificuldades, determinadas profissões. Tem uma teoria que fala que daqui a 15 anos, médicos e advogados serão desnecessários, né? A gente sabe que a gente está passando pela 4ª revolução industrial, que não é uma revolução industrial, uma revolução de conhecimento, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem a capacidade de investir em treinamento, qualificação das pessoas, para que essas pessoas utilizem a criatividade, que é uma coisa que eu acredito que os robôs, a inteligência artificial, vai levar mais algum tempo do que esses poucos anos aí que a gente vai enfrentar aí, né? Esse deva ser o caminho, investir na criatividade, investir na pessoa. Essa história lá que eu contei lá do protocolo de emergência foi criada por um trainee. Talvez tenha tido 3, 4, 5 meses de empresa e bolou esse processo dentro da empresa dele, né? São pessoas criativas. E cada vez que a gente investe mais em pessoas, né, investe cada vez mais em pessoas criativas, a gente vai ter mais sucesso. Porque a gente sabe que tecnologia começa com gente. Eu acho o seguinte, Dima, enfim, para finalizar aqui, eu acho que o ser humano é estratégico e o robô ele é técnico, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai partir para tudo aquilo que é processo, para tudo aquilo que é técnico, realmente vai ter uma automação aí. E agora o estratégico ele vai continuar sendo humano. E a mensagem é seja criativo, né? Tem que inovar o tempo todo, tem que ser criativo na cobrança, porque o ser humano é criativo. O robô vai negociar com uma pessoa que é criativa. Então, assim, e vai estar um pouquinho na frente sempre. Então, acho que a gente precisa ter sempre uma equipe motivada, engajada, que observe um pouco o que está, né, o ambiente, o movimento ali e sair na frente, né? Então, acho que essa é a mensagem. Vamos ser criativos, trabalhando sempre com a equipe. Bom, eu acho que não tem volta, né? O caminho é esse. Só que eu acredito muito que o ser humano ele vai continuar sendo o precursor, né? O protagonista dessa mudança. E o robô ele vai se desenvolver ao ponto de que ele vai trazer os resultados, mas ele tem que trazer o relacionamento também. Acho que se a máquina não trouxer esse ingrediente que é manter a fidelização, manter o relacionamento e a satisfação, a experiência do usuário, né? Eu acho que isso ele não vai trazer sucesso. Então, eu acho que essa evolução a gente tem que buscar, enquanto que o ser humano vai continuar sendo o responsável pela estratégia. O que eu vejo é o seguinte, os call centers, eu acho que eles vão sim diminuir bastante. Eu acho que isso é um fato, porque as pessoas vão começar, como o Thiago falou, estão criando profissões novas e estão criando profissões que agreguem valor. Que as pessoas possam contribuir mais do que simplesmente fazer uma ligação com um script pré-definido em que eu tenha que trazer um resultado X no final do dia. Então, o que vai sobrar para o ser humano é a inteligência de montar uma estratégia e essas profissões com mais valor agregado para trazer soluções para o problema da cobrança, né? Então, está muito relacionado à questão da criatividade, da inteligência e principalmente da experiência do usuário. Tem uma frase que tem sido dita aí ultimamente, inclusive está num vídeo nosso lá no nosso stand, que fala que a tecnologia está fazendo pelo nosso cérebro hoje o que foi feito pelos nossos braços na Revolução Industrial, na última Revolução Industrial, né?
E isso é bem legal, falando de que o futuro é esse, né? Hoje a gente não imagina mais indústria sem automatização. E os empregos acabaram na indústria? Não acabaram. A gente reinventou os empregos, a gente teve novas funções, enfim, né? E a oportunidade é a mesma que a gente está tendo agora, né? De automatizar o nosso cérebro, né? Com a inteligência artificial. E isso, com certeza, vai gerar novas profissões e novas necessidades. Também tem pesquisa aí falando que e aí eu brincando com o Tambellini, que disse que o que vai acontecer daqui 5 anos, eu acho que é até bem menos do que isso, né? Tem pesquisa aí dizendo que até 2020, e nós estamos quase lá, 85% das interações entre as marcas e os consumidores vão acontecer por meio da inteligência artificial. Seja por robô ou por aplicar inteligência, usando a inteligência artificial para eu saber como melhor fazer, né? Então, isso quer dizer que nós estamos perto já disso acontecer. É um caminho sem volta e a chave está nas pessoas, porque são novas profissões. O robô sozinho não faz nada. A gente precisa de alguém que saiba pilotar, o robô é técnico, e a gente precisa de pessoas que sejam estrategistas para saber usar o robô da melhor forma, né? Então, acho que a chave é essa. Bom, pessoal, acho que tem uma boa notícia aí, né? Nós sobreviveremos, né, a esse processo. E aí acho que a grande questão, né, a gente fala de robotização, e aí acho que tem uma grande oportunidade aí, né, que é o ser humano se desrobotizar. Eu acho que esse é o segredo, porque o ser humano vai ser substituído à função de robô que ele exerce, né? Se a gente for olhar, script de call center é o maior exemplo disso, né? Isso é uma árvore de decisão que qualquer robô faz hoje. Então, o que tem além dali? Tem aquilo que é o humano, que é o coração. E eu fico contente de ter ouvido de todos vocês aí que esse mundo não existe sem pessoas, né? Então, quem é antigo como eu, que está acostumado, né, a assistir Blade Runner, né? E as máquinas tomavam conta, né? E, meu Deus, como é que é humano? Não vai acontecer desse nível. A gente vai ter que estar presente aqui, a gente vai ter que ensinar as máquinas, e tem sempre aquela história, o Rony falou aqui, né? Tem que botar uma máquina monitorada para ela não virar nazista, né? Para ela não realmente fazer o mal para a gente. Então, eu acho que tem aí uma tendência, sem dúvida, positiva, mas de alerta, para que a gente realmente deixe de ser robô e use aquilo que a gente tem de melhor, que é o coração, a emoção e o fator humano. Obrigado, gente.